Salve rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos demonstrar as 3 fórmulas mais horríveis da física do ensino médio. Hoje o estudo, pessoal, é sobre MHS, movimento harmônico simples. E para entender o MHS, pessoal, a gente tem que lembrar que todas as fórmulas da velocidade, da aceleração e da posição do MHS vêm do movimento circular uniforme. A gente vai tirar princípios do movimento circular uniforme para demonstrar essas fórmulas do MHS. Então, se você não souber movimento circular uniforme, vai ficar bem difícil de você entender. Beleza? Vamos começar a entender o que é esse movimento harmônico simples. Bom, pessoal, vamos entender mais um pouco do MHS. Para isso eu desenhei um círculo que a gente tem que compreender que há uma partícula P realizando um movimento circular uniforme, em que ela possui uma velocidade tangencial, uma velocidade angular e uma aceleração centrípeta. Isso são conceitos do movimento circular uniforme, beleza? O que vai ser o MHS, pessoal? Se você pensar que essa partícula está realizando esse movimento circular uniforme, o MHS vai ser basicamente a projeção do movimento circular uniforme nesse eixo horizontal X aqui. Vai ser a projeção. O que é isso? É como se eu tivesse com uma lanterna aqui em cima, e a projeção fosse a sombra. Essa partícula está realizando esse movimento circular e a sombra está acompanhando, só que a sombra vai projetar somente na horizontal. E aí a gente vai definir hoje a velocidade desse movimento, a aceleração desse movimento e a posição em relação a esse eixo X. Ok? Então vamos começar definindo a posição do nosso MHS. Bom, essa partícula está realizando o movimento circular uniforme, como eu já disse, e isso aqui é um instante, é um retrato de um instante desse movimento. Essa partícula, ela está numa angulação que eu vou chamar de φ, que é uma letra grega. Chamei de φ. Ok, a posição vai ser sempre a projeção. A posição é isso aqui, ó. A posição que ela já andou, esse é o meu x. Bom, eu vou definir o meu x em relação ao ângulo φ em qualquer instante. Agora é só definir pela geometria plana. Vamos lá. O que seria o cosseno de φ? Cosseno de φ é igual a cateto adjacente, porque isso aqui é um ângulo, é um triângulo retângulo, porque sempre que há uma projeção ela faz 90 graus. Cosseno de φ é o adjacente ao ângulo sobre a hipotenusa. A hipotenusa seria o raio da minha circunferência. Então seria o x sobre r. Eu quero isolar o x, mas no MHS, pessoal, nós sempre vamos considerar que o raio é a amplitude do movimento. Por que a amplitude? Porque é o alcance máximo desse movimento, entendeu? Então esse r nós vamos chamar de A. A vezes cosseno de φ. Só que é o seguinte, como esse ângulo é um retrato de um instante de tempo, e esse ângulo nós vamos relacionar como se fosse a posição no movimento retilíneo uniforme, então, já que a posição no movimento retilíneo uniforme é S é igual a S0 mais VT, isso aqui é um retrato de um instante t, então a nossa fórmula, vamos substituir esse ângulo aqui por o quê? Cosseno de... O φ vai ser um retrato da posição, então é φ0, ângulo inicial, mais velocidade angular, que é o nosso ômega, vezes o nosso tempo. Então essa é a nossa primeira fórmula da posição. Bom, pessoal, a definição da posição é mais básica. Agora vamos dar uma complicada definindo a velocidade do MHS, ok? Bom, se essa partícula está realizando um movimento circular uniforme, essa partícula possui uma velocidade tangencial, ok? E qual é o esquema, qual é a sacada para você definir as grandezas do MHS? Você sempre quer a grandeza no seu eixo horizontal, na sua componente horizontal. Essa velocidade tangencial, ela tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Aquele esquema da gente dividir as forças em duas componentes. Então eu vou fazer isso, só que eu só vou considerar a componente horizontal para o estudo do MHS, ok? Então essa velocidade possui uma componente horizontal, que eu vou chamar de Vx. E agora a gente vai definir por esse ângulo φ o que é Vx.
nós vamos precisar usar alguns conhecimentos da geometria plana, ok? Se nós pudermos ver aqui, esse eixo x e esse vx, eles são paralelos. E aí é só nós lembrarmos dos alternos internos. Ângulos alternos e internos. São duas retas paralelas cortadas por essa transversal aqui, que é o nosso raio. Então, isso aqui é o ângulo φ. Aqui eu vou ter a componente dessa velocidade, que vai fazer o 90 graus. Se isso aqui é o ângulo φ, isso aqui é 90 menos φ. Se isso é um triângulo retângulo, aqui em cima também vai ser φ. Vou dar uma arrumadinha aqui. Bom, pessoal, o que eu pintei de vermelho aqui é o ângulo φ. Deu uma indicação aqui para não ficar tão bagunçado. Então agora nós vamos definir a velocidade a partir desse ângulo φ aqui, ó. Eu quero o meu Vx. E aí nós vamos precisar do seno desse ângulo φ. Então o seno do ângulo φ é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O que é o cateto oposto? É o Vx. O que é a hipotenusa? É o meu V. Então o Vx, que é o que eu quero, na componente horizontal, vai ser V que multiplica o seno de φ. Vx será. Você lembra que a velocidade tangencial no movimento circular uniforme, a definição dela é ômega-r, que multiplica seno de φ. Vx, então, é igual ômega R, que eu vou chamar de A novamente, mesma coisa que eu expliquei para a posição, e seno de φ0 mais ômega t. Essa é a definição da nossa velocidade, do MHS. Pessoal, tem algo importante para ser lembrado. Na maioria dos livros que vai explicar sobre o MHS, eles vão colocar, tanto na velocidade como na aceleração, isso aqui negativo, a velocidade negativa. Mas é só uma questão de direção, porque nessa representação aqui, o meu eixo positivo adotado está para a direita e a minha velocidade está para a esquerda. Então esse negativo é para a gente se ligar aqui, que são forças opostas. Mas, por exemplo, se você pegar um retrato da velocidade vindo para cá, o sentido seria positivo, ok? É só uma questão de direcionamento de forças. Vamos agora definir a aceleração. Para a gente definir a aceleração, agora a gente tem que lembrar da aceleração centrípeta do movimento circular. Nós sabemos que a aceleração centrípeta é sempre aquela que aponta para o centro da circunferência. Essa aqui é minha aceleração centrípeta. Novamente, eu só vou considerar a componente horizontal dessa aceleração centrípeta. Vou colocar a componente horizontal aqui embaixo, para não ficar bagunçado. Eu tenho uma componente horizontal para a esquerda e uma componente vertical para baixo. Isso aqui é a divisão das minhas forças. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Bom, agora novamente é só geometria plana. Isso aqui, esse ângulo e esse ângulo aqui, são iguais. Por que são iguais? São iguais por aquela ideia de colaterais externos, né? São duas paralelas, essa componente horizontal e essa componente horizontal, cortadas pela mesma transversal. Então são colaterais externos, são ângulos iguais. Essa aqui é o que eu quero saber, essa AX aqui, que é essa componente horizontal. Então eu vou pegar o cosseno desse ângulo. Cosseno de φ, nesse caso aqui, seria adjacente sobre hipotenusa. O que é adjacente? É o meu AX. Sobre a hipotenusa, que é a minha aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Então, AX, que é o que eu quero, vai ser a aceleração centrípeta vezes cosseno de φ. É importante a gente lembrar, pessoal, que a aceleração centrípeta no movimento circular uniforme é igual a v² sobre r vezes cosseno de φ. Então, eu só defini a aceleração centrípeta e repeti esse cosseno de φ que estava multiplicando. Então, meu AX vai ser v² sobre r, mas esse r é o nosso A no estudo do MHS, como a gente fez para as outras forças. E o v² eu vou utilizar como ômega-r novamente, mas vamos fazer por partes. Então, eu vou substituir esse r pelo A do MHS. Então, esse V, eu vou colocar essa definição aqui, ó, do ômega-r, que é ômega-A, né? Que você já entendeu que o A é a mesma coisa que o R
no estudo do MHS, cosseno de φ. Bom, agora é só matemática, pessoal. Vai ficar ômega ao quadrado vezes a ao quadrado sobre a vezes cosseno de φ. Esse a que está em cima vai cotar com o que está embaixo. Se era a ao quadrado dividido por a, fica somente a. Então, o meu AX é definido por ômega ao quadrado vezes a vezes cosseno de φ0 mais ômega t. Então, pessoal, essa é a definição mais complicadinha, que é da aceleração. E como nós fizemos com a velocidade, aqui é um retrato onde a nossa componente horizontal está para a esquerda e o nosso eixo positivo adotado está para a direita, então a gente coloca o sinal negativo. Só para lembrar que nós estamos tratando de grandezas vetoriais, e elas possuem direção, sentido e módulo. Beleza? Só isso por hoje. Pessoal, se você gostou, deixa o like, compartilha aí com os amigos. É um pouco complicado, mas se você tiver o conteúdo de movimento circular uniforme na cabeça, você tira de letra isso. E uma dica que eu dou para vocês é decorem não decorem. Quase que eu solto essa. E uma dica que eu dou para vocês é demonstrem isso para vocês estarem com isso na mente. Porque eu errei por não lembrar da forma. Mas depois eu demonstrei 330 vezes, tanto que eu fiz esse vídeo sem olhar no papel, porque já está na massa do sangue, né? Como dizem alguns professores aí. Então, demonstrem isso para vocês sozinhos em casa. Demonstrem no papel, demonstrem na lousa, demonstrem no livro, demonstrem na geladeira da sua mãe. Escreva essas equações horríveis que a gente tem que ter para passar nessa prova. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tamo junto. Compartilhem, curtem. É nóis. Valeu!